Por favor, abram suas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 3. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3. E eu quero ler o versículo 8. Diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ler novamente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E é a partir daqui, falando, e o tema da minha palavra esta noite é o ministério do Espírito. Então diga comigo, o ministério do Espírito. Novamente, o ministério do Espírito. Bem, meus irmãos, muitas vezes, sem compreender da forma como deveríamos compreender, estamos, às vezes, lutando na carne, como se fosse lutando no Espírito. Lutamos de forma natural com coisas que são espirituais. Abraão viu o tempo em que nós vivemos e de longe a Bíblia diz que ele se alegrou. Os profetas que vieram antes de nós desejaram muito viver o tempo que a igreja vive, mas não conseguiram. Aliás, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, quando ele vai findar os heróis da fé, ele vai dizer que aqueles homens eram homens que o mundo dos quais não era digno. Mas a próxima palavra ele diz assim: olha, mas eles não foram aperfeiçoados sem nós, porque Deus destinou algo superior ao nosso respeito. Paulo escrevendo aos irmãos agora, de 2 Coríntios, ele vai dizer que tudo o que passou foi glorioso, tudo o que aconteceu foi de extrema importância e foi glorioso, mas teve um fim. A aliança terminou, é por isso, lembra? Sabe quando começou a nossa aliança? No dia em que Jesus tomou aquele cálice, ele disse: este é o cálice de uma nova aliança. Lembram disso? Mateus, eu acho que é 26, 28, quando ele fala sobre isso. E Paulo vai dizer que hoje nós estamos no ministério do Espírito. E ele diz: se aquilo que passou, que a Bíblia chama de sombra daquilo que nós vivemos hoje, então escutem, alguns de nós somos apaixonados pela sombra do passado e olhamos para lá como se aquilo era tudo que Deus tinha antes de Jesus. E a Bíblia diz que aquilo sequer era um reflexo, pastor Miguel, era apenas sombra daquilo que Deus tinha preparado para nós. Amém? Então a primeira coisa que eu quero dizer aos meus irmãos é aquilo que Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto, que estavam olhando para lá e achando que tudo aquilo era o máximo de Deus. E agora nós vamos olhar para aquilo que Deus começou a fazer por meio de Jesus Cristo, ou a partir de Jesus Cristo. Bem, quando ele diz que o ministério é do Espírito, aliás, ontem à noite, essa semana foi assim bem
bem pesada, com muitos afazeres. Inclusive tive que pregar num culto de família, lá numa igreja no Anjo da Guarda. Na sexta-feira eu tive que pregar num culto de 20 anos de ministério de uma outra igreja. Tivemos essa semana várias reuniões e ontem ainda fomos no aniversário da minha querida amiga Ânia. E quando cheguei em casa cansado, eu digo, meu Deus, hoje eu estou cansado porque era tanta coisa. Lembrando que à tarde nós tivemos uma tarde de reunião aqui também na igreja. E eu fui deitar para dormir, cansado. E eu lutei para dormir, e o sono não vinha, e o Espírito falando ao meu coração. Eu digo, meu Deus do céu. E eu me levantei, e aí eu fui até 3 e alguma coisa da manhã, escrevendo aquilo e foi isso que o Espírito falou ao meu coração, para mim escrever e anotar todos os textos dos 4 evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos, todos os textos que falam sobre o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo é quase um Deus esquecido no meio do povo de Deus. Nós nos damos muito bem com o Pai, nós nos damos muito bem com Jesus, mas me parece que com o Espírito Santo, ele é apenas alguém que faz a gente um dia, desceu no dia de Pentecostes, e o povo falou em línguas, e o máximo que nós extraímos, muitas vezes, é que o Espírito Santo serve para a gente falar em línguas. É por isso que Paulo olha para os irmãos de Gálatas e diz, Gálatas insensatos, como é que vocês começaram tão bem no Espírito, e agora vocês descambaram para a carne? Quem foi que enfeitiçou vocês a mudarem de ideia? Vocês caminhavam no Espírito, agora estão voltando para a carne, pelas leis e mandamento daquilo que ficou para trás, esquecendo daquilo em que nós devemos viver hoje. Eu anotei, tem muita coisa, eu não vou falar porque senão não teria hoje uma pregação, era mais uma leitura, porque são muitos os textos. Mas eu de cabeça vou lembrar de alguns, e talvez um ou outro eu possa ler aqui. Mas pensem comigo, o ministério do Espírito, pensem comigo, Deus ia fazer uma coisa nova. Não mais como ele tinha feito a aliança, aquilo que diz, e é um texto que eu gosto muito, de Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31 a 34, quando Deus diz, eis aí vem dias que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não mais como a aliança que eu fiz no passado, porque os seus pais anularam a minha aliança no deserto, porque a aliança que eu fiz, eu escrevi em tábuas de pedra, mas esta nova aliança será escrita no vosso coração, e ele diz, e ninguém mais perguntará, conhece o Senhor, porque desde o menor até o maior me conhecerão, diz o Senhor dos Exércitos, e dos seus pecados não me lembrarei jamais. Deus estava fazendo uma coisa nova num período mais difícil da história. Eu me refiro porque fazia-se 400 anos que não se levantava um profeta. Então, como de uma terra seca, como disse Isaías, vai aparecer Jesus. Mas pensem comigo, estava um dia um homem, um sumo sacerdote, ele estava apenas adorando a Deus quando entrou no Santo dos Santos e apareceu um anjo, eu estou falando de Zacarias. E o Senhor disse a ele que ele haveria de ter um filho e que seu filho seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E aqui começa a nossa jornada, a jornada do Espírito Santo.
ele não creu, por isso ele ficou mudo, vocês sabem disso. Mas no dia em que João nasceu, e ele pegou e colocou o nome de João, a Bíblia diz que Zacarias, escutem, foi possuído pelo Espírito Santo. Às vezes você pensa assim, alguém está possuído, é de espírito maligno. Não, mas a Bíblia diz também que Zacarias foi possuído pelo Espírito Santo e possuído para profetizar. E aquele homem fez uma profecia extraordinária. Mas vocês lembram também que antes de João nascer, estava Maria, lembram? Maria estava em Nazaré, era uma moça comum, só que ela era temente a Deus. Escutem, pode ser que o dia seja comum, nunca deixe de ser alguém em que Deus se agrada. Pastor, não tem muita coisa na minha vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está de olho à procura de gente que Ele possa usar para louvor da sua glória. E em toda Israel Ele encontrou uma menina disposta e disponível. Sabe de uma coisa? Presta atenção, quando Deus fala com Zacarias, ele diz que não era possível, ele não acreditava e por isso ele ficou mudo. Mas quando o anjo fala para Maria, ela estava disponível, ela disse: cumpra-se em mim a tua palavra. Ela só disse assim: como pode? Como isso vai acontecer? Ela não disse eu não acredito, ela só queria saber como Deus ia fazer algo impossível. Ele disse: olha, tudo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, querido irmão, querida irmã, esteja disponível, porque em dias normais Deus pode descer e fazer algo extraordinário na sua vida. E o ente que de ti irá nascer, lembra? Ele será o Filho do Altíssimo. Ele diz assim: e a sombra do Altíssimo te o quê? Te envolverá. E o texto vai dizer que Jesus foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Então diga comigo: Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eu estou falando de um novo tempo, em que agora tudo começa com o Espírito. Então, até para Jesus nascer, Jesus não nasceria, a menos que ele fosse gerado pelo Espírito Santo. E assim como as coisas não aconteceriam se esse próprio Espírito Santo, enquanto Deus lá no princípio criou Deus os céus e a terra era o quê? Sem forma e vazia. E o que acontecia? O Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas ou a fonte da fonte do abismo. E enquanto o Espírito estava ali, ele estava gerando novas coisas. Mas vamos lá. E Maria engravida do Espírito Santo, e o anjo do Senhor agora só vai e esteja lá com sua prima, que está há 6 meses já grávida. E quando ela chega lá e saúda Maria, e a Maria foi possuída pelo Espírito Santo. E João Batista estremeceu de alegria do Espírito Santo no ventre da sua mãe, porque a palavra havia sido dita que ele seria forte, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Mas caminhemos. Jesus viveu a vida, e a gente não sabe nenhum milagre que Jesus tenha feito antes. Aliás, a Bíblia vai dizer que o primeiro foi em Caná da Galileia, e vocês lembram disso, que ele transformou água em vinho. Mas chegou o tempo de Deus manifestar a Jesus, e Jesus então
vai para aquele homem, João Batista, que era cheio do Espírito Santo. Aliás, escutem, meus irmãos, Jesus nunca se dobrou, sabe, aos sacerdotes e sumos sacerdotes, porque aqueles homens estavam desassociados do Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz que a palavra de Deus foi ao deserto onde estava João Batista. Então Jesus vai e se inclina para ser batizado por alguém que diz assim: eu nem sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Mas Jesus sabia que João também, irmãos, que era filho de Zacarias, que era sumo sacerdote. Amém? Mas naquela época Jesus já não era mais o mesmo sacerdote, quando Jesus foi batizado. E aí Jesus então, irmãos, foi batizado, e ao sair da água, fiquem atentos aqui, não se preocupe, deixa Deus se mover naquele lugar, deixa Deus se mover. E quando Jesus ia saindo da água, então os céus se rasgaram, e o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, e ele ouviu uma voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito do Senhor então se apossou de Jesus. Próximo texto vai dizer: e Jesus então foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E quando ele regressa, a Bíblia diz que ele regressou no poder do Espírito Santo. Nada do que Jesus fez sem o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Nem eu e nem você temos o direito de fazer qualquer coisa. E nem podemos, até porque ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então Jesus veio, e no poder do Espírito Santo, e um dia ele entra na sinagoga de Nazaré. Vocês lembram disso? E foi dado a ele um livro, o livro do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Escuta, o Espírito do Senhor, que agora tinha gerado Jesus, que tinha aparecido para que todo mundo ouvisse a voz de Deus que dizia: este é meu Filho amado. Agora Jesus entra na sinagoga e começa a dizer: eis que agora eu digo a vocês, se cumpriu esta profecia, porque o Espírito do Senhor me ungiu para abrir os olhos dos cegos. Olhe para mim. A mesma unção que foi para Jesus é para nós. Jesus te ungiu para abrir olhos dos cegos. Ei, eu estou dizendo a você, não é o você o outro do teu lado. Deus nos ungiu para abrir os olhos dos cegos. Deus nos ungiu para libertar os cativos. Eu não estou dizendo, irmãos, para o lado de fora. Novamente eu vou dizer: você ou é ou não é. Aliás, Jesus logo em seguida encontra um homem chamado, como é o nome dele, meu Deus do céu? Nicodemos. Quase Nicodemos não entra na minha história aqui. Disse: quer nascer de novo? Quer entrar no reino dos céus? É necessário nascer de novo, e nascer da água, palavra e do Espírito. E se você foi nascido da água e do Espírito, está sobre você a unção de Deus para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os que estão em prisões e apregoar o ano aceitável de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, olhe para mim aqui, em nome de Jesus, me olha, todo mundo aqui, me olhou? Isso é para mim, isso é para você. Você acredita? Se não acredita, problema teu.
Sabe de uma coisa? Você vai continuar cego. Você vai continuar gente morrendo do teu lado. E você tem um poder que tem na mão e não vai fazer nada. E Deus vai pedir conta de nós. O problema é que a gente não crê naquilo que Deus disse. Eu sempre penso, irmão Carlos, se o demônio entrar numa pessoa e o diabo falar pela boca daquela pessoa, para um crente é mais fácil ele acreditar. Sim ou não? O diabo diz assim, olha, eu vou te pegar na esquina, eu vou te matar. O crente não sai da igreja com medo de passar na esquina e ser morto. Aí eu te pergunto, em quem você acredita? Onde está a minha fé? Irmãos, o medo é a fé no lugar errado. Os crentes acostumaram a ouvir muita coisa sobre Deus, mas não colocam em prática, porque tem medo de não dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque Tiago vai dizer, não pense o homem. Sabe, que olhando uma coisa acredita, e na outra hora acredita, se Deus vai fazer alguma coisa por meio dele. É mesmo como as ondas que bate na beira do mar ou na praia e acaba. Se você ouve as palavras do Senhor e não a pratica, Jesus disse que é semelhante um homem tolo. Pastor, que palavra? E é isso que Deus tem gerado no meu coração. É hora de você, igreja de Deus, acreditar no que Deus acredita sobre você. Nós estamos, agora Paulo vai dizer, lembra do texto? Se foi glorioso. Irmão, você sabe o que é Josué dizer assim, Saul detende-te em Gibeon, e ele não estava num culto normal, ele estava no meio de uma guerra. Saul detende-te em Gibeon, e tu lua no vale de Aijalon, e isso durou quase 24 horas. E ainda era no ministério de morte. Elias não disse assim, Deus me disse, ele disse, segundo a minha palavra, eu digo a você, não haverá chuva, e não houve chuva durante 3 anos e meio, ele disse, segundo a minha palavra, não foi Deus que disse, foi ele que disse, e Deus disse, tu disse, então eu confirmo. Eu disse ainda há pouco a irmã Celeste e a nossa querida missionária, o pastor Nara, que Deus não faz muitas coisas, quem tem que fazer somos nós. Preste atenção, Jesus disse, aquilo que vocês ligarem na terra, ele não disse, aquilo que vocês se ligado no céu, não, ele disse, o que vocês ligarem na terra, o céu confirma. Amém? Se 2 de vocês entrarem em acordo na terra, o céu vai fazer o quê? Diz, tudo bem, vocês concordaram, o céu diz amém, porque Jesus disse, eu dei a vocês a chave do reino dos céus. Olhe para mim. A chave do reino não foi dada aos pastores. A chave do reino foi dada a todo filho do reino. Todos aqueles que pertencem ao reino. E foi dado a você, e foi dado a mim, e Jesus vai cobrar um dia dizendo, bem, eu te dei a autoridade, e o que foi que você fez com aquilo que eu entreguei nas tuas mãos? Nós estamos vivendo, irmãos, no ministério mais poderoso daquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo. Foi para viver hoje. E onde está a nossa fé? O que é que nós vamos fazer com tanto poder que Deus colocou nas nossas mãos? Vamos olhar para Satanás e fugir dele? Ou nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós? Amém? Vocês acreditam nisso? Não, vocês não acreditam não. Ei, Satanás está muitas vezes fungando no cangote dos crentes. E ele reclamando para Deus, Deus, o que é? Deus diz, expulsa. Ele não tem poder, Jesus disse, eu já te dei. Eu dei-lhes autoridade, eu dei o meu nome, vocês usem o meu nome. Sabe, irmãos, é preciso você e eu acreditar na palavra de Deus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você acredita que foi salvo? Ou você acredita que vai para o inferno? Pensa assim comigo.
eu acho que eu vou para o inferno, Satanás vai me pegar lá, vai me lascar com tudo. É isso que vocês acreditam? Acredita que vai para o inferno? Não. Agora eu te pergunto, Jesus apareceu para dizer para ti, ao vivo e a cores, que você não ia para o inferno? A palavra é não. E por que você acredita? Porque está na palavra e isso testifica conosco. Que nós somos o quê? Filhos de Deus. Por que a palavra de Deus testifica que eu sou filho de Deus, mas não testifica de que o Espírito de Deus habita em nós e nós somos templo do Espírito Santo? Por que não damos vazão àquilo que a palavra de Deus diz que eu sou? Pensem comigo. Um dia, Jesus estava no monte, vocês lembram disso? Quando ele desceu de lá, estava uma confusão dos discípulos dele com os fariseus, porque chegou um homem com filho endemoniado e ninguém sabia o que fazer. Os discípulos expulsavam, o demônio não ia embora, sabe? Os fariseus tentavam e o demônio ria da cara deles e ficou uma discussão, sabe, de dois grupos religiosos, dos que admiravam Jesus e dos que não suportavam Jesus. E o homem com o mesmo problema. Talvez nós não somos fariseus, mas nós somos da escola de Jesus, mas Jesus não está aqui, então, quando Jesus chegar, ele resolve. Não, talvez o discípulo João dissesse assim, não te preocupa não, Jesus foi para o monte, mas ele volta já para expulsar esse demônio. Aí Jesus chegou e disse, bem, eu vou resolver o problema, não foi isso? Ele olhou para os seus discípulos, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Pensa que Jesus chegou e disse, por que vocês estão brigando com meus discípulos? Jesus olhou para os discípulos, vocês são uma geração de incrédulos, eu deixei vocês para resolver problemas, vocês estão discutindo teologia? Ao invés de trazer o reino, e Jesus então expulsou aquele demônio? O que é que nós vamos fazer com o ministério do Espírito? Jesus andava no poder do Espírito Santo. Jesus, a última semana de Jesus, ele falou tanto sobre o Espírito Santo, que ele deveria vir o Consolador. Sabe, quando ele viesse, ensinaria todas as coisas. Olhe para mim, hoje eu vou puxar o pescoço de vocês em nome de Jesus. Porque ele disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos guiaria a toda a verdade. Quando Deus te coloca no meio de uma crise, ele te dá dando oportunidade de ouvir o Espírito Santo e ser guiado por ele. Porque todo aquele que é nascido de Deus é como, sabe, aquele no vento que sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, só se ouve a sua voz. Jesus disse, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é nascido do Espírito? É nascido do Espírito? Jesus disse, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ei, Deus não lida com você como carne, como alma, Ele lida comigo e contigo como Espírito. Ele olha para ti e vê o próprio Espírito que agora se apossa em nós. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus. E eu lembro que Paulo dizendo assim, também na carta de 1 Coríntios, dizendo que o homem que se junta a uma prostituta torna-se uma carne com ela, mas aquele que se junta ao Senhor torna-se um espírito com ele. Você se olha um espírito com Deus? O problema nosso é a nossa visão, que nós não nos olhamos um com o Senhor. Na sua oração sacerdotal, Jesus orou e disse, Pai, eu dei-lhes a glória, aquela mesma glória que eu estive junto de ti antes da fundação do mundo. Você tem uma glória que não vem dos homens, é uma glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo. Mas vamos lá, Jesus ia embora para o céu, lembram disso?
Mas antes, deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo é tão sério, irmãos, que Jesus chegou a dizer assim, olha, se alguém pecar contra o Pai, tudo bem. Se pecar contra o Filho, não tem tanto problema, mas não pequem contra o Espírito Santo, porque não haverá perdão. E não tente justificar nada, é melhor não pecar contra o Espírito Santo. E Paulo vai dizer assim, olha, não entristeça o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Então Jesus, antes de ir embora, ele falou muito sobre o Espírito Santo. Quando ele ressuscita, sabe o que ele fez? Ele soprou e disse, recebam o Espírito Santo. Mas ele disse também, não se ausente de Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito. Sabe? E ele então, irmãos, quando foi embora, antes de ir embora, os discípulos ficaram, Senhor, e quando é que o Senhor vai fazer essas coisas aqui, restaurar o teu reino? Ele disse, isso não compete a vocês? Sabe o que compete a vocês, pastor Nonato? Recebam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis então testemunha em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e tudo muda. E a partir daqui, irmãos, começa uma nova jornada, a jornada da igreja, que é gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, porque esta igreja está sendo preparada pelo próprio Espírito Santo para apresentar a Deus esta igreja. O Espírito Santo, irmãos, se entristece quando nós não damos a vazão real a Ele. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Escuta, Deus criou todas as coisas, amém? Jesus veio e abriu caminho para o céu, mas o Espírito Santo ficou na terra para guardar a igreja, que é corpo de Cristo. O que habita em nós, aliás, o Pai e o Filho habitam em nós, através do Espírito Santo. Mas é o Espírito que habita. Nós somos morada, irmãos, do Espírito Santo. A minha pergunta é como você se comporta com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Eu disse, pastor Miguel, um dia desse, que o nosso problema é que a gente, assim, Deus é um pai, então a gente tem aquela ideia masculina, Jesus é um filho também, mas o Espírito Santo a gente vê como os símbolos, como fogo, como água, como óleo, como pomba. Então a gente tem dificuldade de entender a nossa relação, mas o Espírito Santo, a gente sempre tem que dizer que é uma pessoa. Para dizer a vocês que o Espírito Santo é o Consolador que veio para ficar conosco todos os dias, nos ensina, nos protege, nos ajuda, nos abre os olhos, nos dá sua unção para fazer as coisas do lado de fora, porque Ele está gerando a imagem de Cristo do lado de dentro de nós. E a igreja então, irmãos, se moveu a partir daquele momento. Lembram? Pedro não conseguia salvar ninguém, aliás, o que ele queria era matar Malco, lembra? Com uma espada. Mas agora, numa pregação só, 3.000 almas se convertem, um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, que foi separado para o ministério, era um homem de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Filipe desceu a Samaria, sabe? E Samaria se tornou um palco de um avivamento, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo queria matar todo mundo, mas antes de Paulo, eu me lembro de Pedro estando lá em Cesareia, se me foge a memória, me lembram? E lá ele estava em Jope, era em Jope. Ele estava lá e ele teve aquela visão, e aí vieram os homens e disseram para ele, para ir na casa de Cornélio, e ele foi e começou a pregar, e a Bíblia diz que quando ele começou a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, e ele ficou assustado, porque o Espírito Santo desceu aos gentios da mesma forma que desceu sobre eles no dia de Pentecostes, que eram judeus. E ele se assustou.
Sabe, eu estou dizendo que Paulo também queria matar e prender todo mundo, e aí quando o Senhor derrubou ele no meio do caminho, e o Senhor disse a Ananias, vai lá e ora por ele, ele disse, Deus me livre. Mas o Senhor disse, não, esse homem é escolhido e ele vai fazer uma grande obra. E quando ele chegou lá, disse, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, mandou eu vir aqui orar pela restauração da tua vista e para que você seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ananias impôs as mãos sobre ele e ele se tornou um homem naquele dia cheio do Espírito Santo. Sabe o que isso significa, irmãos? Não haverá desculpa para nós não sermos cheios do Espírito Santo. Só que nós nunca mais tivemos a graça de dar a oportunidade real para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Me parece, e é só uma impressão que eu tenho, é que a igreja gosta simplesmente de palavras, sabe, de autoajuda. Agora não há autoajuda melhor do que a palavra que sai da boca de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo quer fazer morada na tua casa, meu irmão. Eu tenho aqui centenas de textos, eu disse que eu ia pular, porque eu não queria ler só versículos hoje. A igreja cresceu por causa do Espírito Santo. E todas as vezes que a gente tira o Espírito Santo, nós vamos definhando, porque nós estamos no ministério dele. Não é nosso, é dele. E ele, irmãos, quer que a gente abra o coração, se renda a ele. E preste atenção, nós fomos substituindo a presença do Espírito Santo por discussões, por regras, muitas vezes apenas regras humanas, pelas nossas habilidades, pelos nossos dons e talentos. Irmãos, os dons e talentos, eu já disse isso e vou repetir, os dons e talentos são importantes. Eles têm o seu lugar, mas um homem com talento e com dons, sem o Espírito Santo, ele pode ser uma tragédia. Imagina um homem que é profeta e deixa o Espírito de Deus, e ele se torna um falso profeta. Imagina um homem que é mestre na palavra, ele deixa o Espírito Santo e se torna um falso mestre. Imagina um pastor que era cheio do Espírito Santo e ele deixa o Espírito Santo e ele se torna agora um mercenário. Pense nisso. Os dons são irrevogáveis. Então, ele vai continuar sendo mestre, ele vai continuar sendo profeta, ele vai continuar sendo pastor, mas sem a presença do Espírito Santo, ele é uma tragédia para si e para todos que se aproximam dele. Já pensaram nisso? Então, nossos dons, eles são importantes, mas nada substitui a presença do Espírito Santo. É nos cultos, sim, mas é na tua casa, é na tua vida diária. Sabe por que existe muitos fracos e não poucos os que dormem, como disse Paulo? É porque nós nunca mais demos a importância ao Espírito do Senhor. Nós até performamos muito bem, até nós dizemos às pessoas aquilo que elas têm que fazer, mas a pergunta é, qual foi a última vez, e ouça-me aqui em nome de Jesus, qual foi a última vez, ei servo de Deus, olhe para mim, não leia a Bíblia agora, mas qual foi a última vez, neste ano, neste mês, nesta semana, que você foi a Deus e disse, Espírito Santo, tudo o que eu quero é a tua presença? Ou você foi a Deus porque estava em crise? Ou você foi a Deus porque queria alguma coisa do lado de fora?
Como é que nós vamos ser um povo cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo é um Deus esquecido no nosso meio? Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí nós estamos adorando a Deus e você está mascando chiclete. Na hora da oração, da adoração, você está olhando para ver o que os outros estão fazendo. Aí Deus olha e diz: isso aqui não pode ser um verdadeiro adorador. Ou você talvez assim: eu até gosto de cantar, mas não suporto essa música. Como se a música foi feita para você. Se a música foi feita para você, você pode ter o direito de gostar ou não. Mas se ela foi para o Senhor, aproveite esse momento para adorar a Ele. Eu estou dizendo que o Espírito Santo, irmãos, está prestes a fazer algo extraordinário, irmãos, sobre a igreja dele no mundo. Porque eu penso, pastor Miguel, que existem estações. É por isso que Jesus disse que nos últimos dias, Deus falou por meio de Joel, Ele derramaria sobre o seu Espírito, sobre quem? Sobre toda carne. Vossos filhos. Ontem nós estávamos conversando sobre o irmão Joca, que o irmão Joca faz um culto de adoração na casa dele. O irmão Joca é um jovem, já tem 2 anos? Vai fazer em julho 2 anos, e todos os dias irmão Joca faz um culto de adoração a Deus. Eu já recebi um vídeo. Às vezes a gente leva as crianças para a salinha e acha que é só para fazer elas desenharem, e Deus está dizendo: ei, os filhinhos de vocês serão cheios do Espírito Santo. Como disse João Filho, nós perdemos uma geração, porque nossos filhos, as nossas crianças na igreja, a gente não suportava eles brincando, a gente levava para a salinha, brigava com os pais, dizia assim: lá está o pastor, sabe? Mas não incentivamos os nossos filhos a buscarem a presença do Espírito Santo. Escuta, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Sansão foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E por que os nossos filhos não podem ser cheios do Espírito Santo ainda criança? Ei, eu acredito, escuta aqui em nome de Jesus, eu acredito, irmã Deusa, que Deus vai começar um avivamento pelas crianças. Eu acredito nisso. Porque se nós colocarmos, irmãos, as crianças, elas estão aptas, porque um coração puro, sabe, não tem muita informação. Se você começar a dizer, busque o Espírito Santo, eles podem não entender muito, mas se eles abrirem o coração, Deus vai começar a falar por meio das crianças. Quem nunca viu criança de 2, 3 anos, cheio do Espírito Santo profetizando? Antigamente isso era quase comum, hoje a gente não vê mais isso, porque nós não colocamos os nossos filhos para buscarem ao Senhor. Aí o texto diz: os vossos jovens terão visões. E aí eu fico pensando, tem muitos jovens querendo se matar hoje em dia mesmo, estando na igreja. Quantos filhos de crente que deviam estar cheios de visão, estão morrendo e até se assassinando, porque olham e não têm mais visão do que Deus poderia fazer? Quantos jovens na igreja deviam ser cheios do Espírito Santo e não são, irmãos? Adolescentes. E os velhos? Que era para sonhar, nem dorme mais. Quais são os sonhos de Deus? Não é teu sonho, não. Eu estou falando dos sonhos que Deus colocou na tua vida. Sabe, isso é do Espírito. Irmão, nós somos o povo mais privilegiado que já apareceu no mundo. É por isso, irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é, ou criação. Deus, no Salmo, depois você lê o Salmo 102, eu acho que é o versículo 8, eu não me lembro muito bem, que Deus disse que nasceria uma nova geração, para que os oprimidos ouvissem sobre Deus. Ele estava dizendo assim: eu vou fazer uma nova geração, para que os oprimidos, aqueles de fora, ouçam os louvores de Deus. Deus está dizendo: ei, vocês que vieram para o ministério do Espírito, vocês não imaginam o que foi que eu preparei para que vocês vivessem. E você olha: pastor, será que é verdade?
é muito bom para ser verdade, é porque tu é incrédulo. Eu vou logo dizer a verdade. Você não acredita. Até se eu disser, irmão, Jesus está aqui. Aqui está cheio de anjo. Você acredita que está cheio de anjo aqui? Amém. Só o pastor Nonato que acreditou. Ou pelo menos deu um grito de mais vontade. Escuta, vocês podem imaginar que há anjos de Deus aqui? É? E que o Espírito do Senhor está aqui? Amém? Você acredita que o Espírito Santo quer fazer milagres aqui? Acredita mesmo ou não acredita? Então deixa eu te perguntar, tu tem alguma coisa que tem que levar a Deus esta noite? Tu tem algum problema? Tu tem alguma coisa que você precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre aqui? Não, mas de um milagre específico. Não é geral assim, acho que eu preciso, sei lá de quê. Eu não sei nem do que eu estou precisando. Não, se é isso aqui, esquece, porque Deus não vai fazer aquilo que nem tu sabe o que é. Novamente, quem precisa de um milagre hoje aqui? Fique de pé, só os que precisam. Quem não precisa, fica sentado. Eita glória! Dos que precisam, quem acredita? Só levanta a mão direita para ver se eu acredito, se eu entendi que vocês entenderam. Nós vamos botar Deus para trabalhar hoje. Vocês estão me entendendo? Vamos dar serviço para Jeová hoje? A minha pergunta de novo. Tu crê? Tu crê? Jesus disse que tudo é possível ao que crer. Eu não sei qual é o teu problema, ou talvez o teu sonho, que às vezes não é um problema, irmãos. Às vezes é apenas um sonho. Uma porta que precisa ser aberta. E Deus já nos deu a chave, lembra? Do reino dos céus. Está tudo certo agora? Você acredita nisso? Amém? Vem tocar um tangedor aqui, vem aqui. Venham os tangedores. Agora você, pode até deixar, minha filha, não tem problema não. Agora você que não precisa de um milagre, fique de pé também. Que agora Jeová já anotou exatamente quem não precisa. Porque nós vamos, irmãos, o nosso evangelho sai do nível de informação. Não pode deixar. O nível de informação. Porque me parece que tudo que a gente quer e tem são informações sobre aquilo que Deus é um cara gente boa. Deus é pai, não é padrasto. Ainda temos que falam assim. Não, eu acredito. Não, um dia quando Deus quiser, Ele vai fazer. Ele não vai fazer. Porque tu não acredita. Mas Ele vai fazer. Tudo é possível a você.